boa noite. Sejam todos bem-vindos à Academia Paulista de Letras. Essa é uma sessão solene, uma sessão especial. A Academia vive da imortalidade, vive da saudade. Essa cadeira era ocupada pelo grande arquiteto Rui Otaki, e hoje ela será ocupada por essa grande intelectual, historiadora, por essa mulher brilhante que é a Mary Del Priore. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, presidente, abre oficialmente essa nossa sessão solene. Muito boa noite a todos. Secretário-geral Gabriel Chalita aqueceu em servir como mestre de cerimônias da nossa sessão, e como ele se desincumbe disso com talento e com muito esmero, ele passa a ser um chefe do cerimonial permanente, não é, secretário? Nós temos aqui à mesa o ministro Celso Laffer, que é nosso acadêmico, mas também integra a Academia Brasileira de Letras. Então, ele empresta o prestígio da brasileira para essa nossa noite solene de posse. E também na mesa Antônio Penteado Mendonça, que é nosso secretário e já foi presidente, tá? Presidente emérito. Então, eu solicitaria aos acadêmicos Sinésio Sampaio Góes Filho e Rubens Barbosa que trouxessem a nossa empossanda até o recinto. O acadêmico empossado, ele sempre escolhe alguém, um dos membros da academia, para que faça a saudação à sua chegada à Academia Paulista de Letras. A acadêmica Mary Del Priore escolheu a Maria Adelaide Amaral, para que fizesse em nome dos acadêmicos essa saudação. Maria Adelaide Amaral está com Covid, mas ela está bem, está muito bem, mas ela escreveu o discurso e o presidente Naline fala a leitura, então, em nome da Maria Adelaide. Bem, quem está falando é Maria Adelaide Amaral. Hoje é uma noite de festa para a Academia Paulista de Letras. Temos a honra de receber Mary Del Priore, autora de mais de 50 livros sobre história do Brasil, que já arrebatou mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais. Entre eles, 4 jabutis. É um privilégio e uma alegria acolher na cadeira 39 essa grande mulher que vem se entregando há anos à missão de despertar o amor dos brasileiros pela sua maltratada e desprezada história pátria. Mary Lucy Murray Del Priore nasceu no Rio de Janeiro. Viveu a infância em meio aos livros da biblioteca de sua casa. Ali passava horas e horas se deliciando com livros de aventuras e de viagens e se tornaria uma leitora voraz pelo resto da vida. Segundo suas palavras, mais do que uma fonte de prazer, a biblioteca era seu refúgio contra a frivolidade. Mary lia compulsivamente para escapar do destino que se esperava das moças de sua classe social. Estamos falando de um tempo em que, mal as meninas nasciam, a família já iniciava seu enxoval de casamento. Até meados dos anos 60, uma jovem de classe média raramente chegava à universidade, e o trabalho feminino era motivo de escândalo e de vergonha familiar. Menos nas classes subalternas, é claro. Estamos falando da época em que a vida de uma mulher era previamente demarcada e a suprema realização era o matrimônio e a maternidade. Como todas as moças, Mary queria ter uma família, mas era inquieta demais para se conformar ao destino esperado. Adolescente, ela já se destacava como brilhante aluna de história no Colégio Notre-Dame de Sion
e depois no Instituto Le Mesnil, em Montreux, na Suíça. A faculdade viria depois de se casar e ser mãe de Pedro Augusto, Paulo Fernando e Isabel. Agora é Mary quem fala. Comecei a estudar junto com meus filhos, eles na escola maternal e eu na PUC de São Paulo, deixando para trás fraldas e mamadeiras, e com a relativa dose de maturidade que se costuma adquirir aos 30 anos, determinei o que desejava fazer, estudar História. Volta Adelaide. E levou tão a sério essa determinação que se tornou doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pós-doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Seus passos seguintes seriam a docência na USP e na PUC do Rio de Janeiro, além de lecionar no curso de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira. Durante 5 anos, animou o programa Rios de História na Rádio CBN e, por 10 anos, escreveu para o caderno feminino de O Estado de São Paulo. E segue colaborando com jornais e revistas nacionais e estrangeiros, acadêmicos ou não. Mary Del Priore é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, acadêmica correspondente da Academia Nacional de História da Argentina, Colômbia, Espanha e Portugal, além de membro da Comissão Científica Internacional da Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares Atlânticos e Globalização, sediada na Universidade Aberta de Lisboa. Poderia continuar enumerando as instituições das quais Mary Del Priore faz parte, mas considero um dos seus maiores feitos a coragem de deixar a livre docência na USP para abrir a milhares de leitores o acesso democrático à história do Brasil. Ao longo de sua fecunda trajetória, ela trouxe à luz temas e assuntos pouco estudados: a história da mulher, da família e da criança, história da sexualidade brasileira, da vida privada, do consumo e das transformações da intimidade. Biografias de pessoas notáveis condenadas à penumbra da história, que ela resgatou do esquecimento, como a de Francisco Gomes Brandão, conhecido como Montezuma, o primeiro diplomata negro do Brasil, ou Francisco de Sales Torres Homem, médico, advogado e jornalista, filho de uma quitandeira alforriada e de um padre de vida airada. A vida de Nísia Floresta, nossa primeira feminista, autora de Direitos da Mulher e Injustiça dos Homens, publicado em 1936. Ou Antonieta de Barros, professora, jornalista, primeira deputada negra do Brasil. Vidas de mulheres pretas e brancas, livres e escravizadas, que obstinadamente abriram seu caminho, apesar das imensas adversidades. À medida que Mary ia iluminando zonas até então obscuras da história, o número de seus leitores só aumentava. Como era possível ser tão rigorosa e tão acessível? Como era possível História das Mulheres no Brasil e a Família no Brasil Colonial vender tantos exemplares? Sua pedra de toque é a linguagem democrática e a forma sedutora de narrar. Os leitores mal se dão conta do esforço que o livro demandou, dos meses de pesquisa nos arquivos, da miríade de documentos consultados, da sua paciência infinita com a burocracia oficial. Por sorte, Mary Del Priore é paciente e sabe que os documentos são a carne, o sangue e o fundamento do seu trabalho. Como ela costuma dizer ao abrir um documento, é como se as vozes dos mortos clamassem para serem escutadas. Qualquer assunto merece sua atenção e é rigorosamente pesquisado e esmiuçado, seja o cotidiano das prostitutas ou da família imperial.
Qualquer poeira de informação é uma pista capaz de reconstruir trajetos inimagináveis. Ao iluminar o transitório, Mary Del Priore aumenta o foco da lente e amplia o acontecimento estudado. Frequentemente, o jogo de pistas aproxima seu texto do gênero policial, mas, como ela mesma afirma no prefácio de O Mal da Terra, o passado é um enigma, a história uma investigação, e seu detalhamento é como a resolução de um mistério. Desvelar e revelar temas e personagens é o ofício e a missão de Mary Del Priore. Sua paixão pela descoberta perpassa cada página, contagia os leitores e, de maneira encantadora, os aproxima do seu passado. Sim, o Brasil tem uma história, e na voz e nos livros de Mary Del Priore, ela é sempre apaixonante. Antes de escrever esta apresentação, diz Adelaide, perguntei-lhe do que mais gostava. De lua cheia, ela respondeu. O galope das nuvens pejadas antes das tempestades, do cheiro de terra molhada depois da chuva, e o balé das tartarugas no mar. Livros, sempre. Percorrer suas páginas, aspirá-las, viajar nas emoções e memórias antigas que os sentidos evocam. Gosto do roseiral que plantei e das rosas em cachos, dos pratos de cozimento lento que enchem de perfume a casa, e, sobretudo, de conversar à mesa com Charles e meus filhos. Conversas intermináveis, baú de lembranças da infância deles e histórias para rir de chorar. Em tudo que faz, Mary Del Priore conjuga refinamento e simplicidade e alia o saber a uma grande sensibilidade. Com toda a justiça, em 2021, Mary Del Priore foi eleita pela opinião pública, através da revista Aventuras na História, a melhor historiadora do Brasil e escritora de destaque. Seja bem-vinda a esta casa, Mary Del Priore. Feito o discurso de acolhida, agora a leitura e assinatura do termo de posse. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2022, em sessão solene realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Lago do Aroche, número 312, às 19 horas, tomou posse, na cadeira número 39, a senhora Mary Del Priore, eleita em 3 de março de 2022, sendo recebida pela acadêmica Maria Adelaide Amaral. Assina a Mary, presidente, e o secretário-geral. E antes da gente colocar o colar na empossada, o nosso primeiro secretário apresentará rapidamente os membros da Academia Paulista de Letras. Bom, começando, primeiro, boa noite a todos. Segundo, tem que justificar o primeiro secretário sentar na mesa, então eu apresento os acadêmicos. O nosso mestre de cerimônias, futuro ministro da Educação, Gabriel Chalita, faria isso com mais brilho do que eu. Mas começando pela minha ponta esquerda, ponta direita do time atacante, Márcio Scavone, conhecido fotógrafo, José de Souza Martins, fellow de Cambridge, nosso ministro José Gregori, grande embaixador Sinésio, grande embaixador Rubens Barbosa, o presidente da República, que teria meu voto de novo, Michel Temer, Júlio Medalha,
um monumento à história da música brasileira, fora o seu talento como maestro e músico, e Jorge Caldeira disputando com Mary a posição de mais importante escritora de história do Brasil. Na mesa nós temos Celso Laffer, que não fica devendo nada nos seus conhecimentos de história para ninguém que está aqui, Gabriel Chalita, grande educador, grande figura e um queridíssimo amigo, secretário-geral, ex-presidente e presidente emérito, né? O emérito é importante. E o nosso presidente José Renato Nalini, também ex-presidente e presidente emérito, e eu, Antônio Penteado Mendonça, primeiro secretário e também presidente emérito. Vocês veem que ser emérito aqui é quase o sobrenome Silva na família brasileira. Tinha o Paulo Natanael. Cadê o Paulo Natanael? Ele teve um compromisso, foi embora. Mas tinha o nosso confrade Paulo Natanael Pereira de Souza, grande educador, também estava aqui. E agora nós entregaremos o colar acadêmico e o diploma para a Mary Del Priore, nossa nova confreira da Academia Paulista de Letras. E agora com a palavra, a nova acadêmica Mary Del Priore. Os senhores vão me permitir fazer essa modesta e rápida, enfim, agradecimento de sentada. Bom, excelentíssimo senhor presidente José Renato Nalini, excelentíssimo e querido vice-presidente Gabriel Chalita, meus adorados familiares, estimados amigos, senhoras e senhores. É com misto de honra e gravidade que abro a porta dessa casa. Existem honrarias perigosas. Eu gostaria de afrontar com o coração mais leve, menos inquieto, essa que os senhores me outorgam nos dias de hoje. Às portas dessa academia, eu meço as minhas insuficiências. Porém, uma vez eleita, assumo minha condição com enorme alegria e, por que não, com orgulho, pois, além do prazer de doravante integrar a Academia Paulista de Letras, existe a admiração pela cultura dos confrades, por seu profundo sentido das realidades humanas, cuja riqueza se lê através do percurso e das convicções de cada um. Convicções plenamente vividas nesta casa, que oferece aos seus membros, e agora a mim, um pacto do espírito com as letras. Ao me acolher, os senhores consagram a minha adoção por São Paulo, lugar de minha formação intelectual e de meu coração. São Paulo, terra dos meus ancestrais e aquela de meus filhos e netos. São Paulo, que me formou como professora e escritora. São Paulo, cidade das minhas amizades fraternas, de meus editores, de meus mestres e professores. São Paulo, que faço minha e onde vi crescer em minhas raízes como alguém que fez das palavras um ingrediente essencial de felicidade e liberdade. Pertencer à casa, estar entre seus membros é também lembrar os que não estão mais, dar-lhes vida, fazê-los presentes, quitar o dever de reconhecimento em relação a eles, homenageie-os, ainda que de forma modesta, pois o próprio Joaquim Nabuco, ao escrever sobre o pai, confessou que é difícil reduzir grandes homens a poucas linhas. E Roland Barthes acrescentaria que, ao fazê-lo, falta o mais importante: o sorriso, o gesto, o gosto. Haveria muito a dizer dos 8 grandes nomes que foram meus predecessores na cadeira de número 39. Seu patrono, Gabriel Rodrigues dos Santos, advogado e secretário do governo de São Paulo, em 1834, se destacou por seu espírito liberal e a participação na Revolução Anticonservadora de 1842, razão pela qual foi preso, julgado e absolvido. Grande tribuno, ocupou por várias vezes a Assembleia Legislativa e consternou a comunidade acadêmica do Largo de São Francisco ao partir aos 42 anos. Foi cedro que o vento derruba na poeira, soldado que morreu junto à bandeira, resumiu José Bonifácio o Moço.
Seu fundador, Pedro Manuel de Toledo, gigante da vida paulista, nascido em família de tradicionais políticos do Império, fundador do Partido Republicano e protetor da capital durante a Revolução Federalista, foi também ministro da Agricultura, embaixador na Itália, defendia o voto secreto, tema que lhe inspirou um livro. Seus grandes embates ocorreram durante a ditadura de Vargas, quando participou ativamente da Revolução de 32. Ambos foram homens que tiveram coragem e ousaram atacar o que atemorizava. A perda de liberdade, a violência, a ditadura, temas que voltaram a nos assombrar, e eles deram à política o lustro da audácia, colocando seus ideais a serviço da coletividade. Deles, como diria Max Weber, foram homens que viveram para a política e não da política, raridade nos dias de hoje. Toledo foi sucedido por José Geraldo Vieira, um dandy carioca, morador do Largo do Arocho, onde possuía apartamento recheado com belíssima coleção de obras de arte, a endossar a sua sofisticação como crítico e escritor. Autoproclamado pioneiro do romance urbano, desprezava os regionalismos, do qual Jorge Amado era então o Papa, e criticava as vanguardas artísticas que considerava coisificadas. Tão impregnado de Portugal, onde viveu anos e lhe inspirou a 40ª porta, quanto do aroma dos seus cachimbos, Vieira investia na erudição. Senhor de respostas rápidas, foi também cronista do jornal Estado de São Paulo. Em seu lugar chegou, depois de rija batalha, o jornalista Mário Donato. Ele sofria, segundo biógrafos, do desejo excessivo de ajudar os outros. Apaixonado pela ópera de Gershwin e pelo ritmo dos big bands, foi dos primeiros comentaristas de escritores norte-americanos como Steinbeck, Mailer e Faulkner. Tão elegante no vestir que até de pijama parecia estar usando gravata, segundo biógrafos, teve que enfrentar a fúria das senhoras cristãs que organizaram passeatas contra a publicação do seu erótico Presença de Anitta. Fundador da União Brasileira de Escritores, Donato dirigiu por muito tempo a Rádio Excelsior. Morreu em machadiana solidão, disseram dele os biógrafos. Paulo Visiório sucedeu, professor de literatura inglesa e americana da Faculdade de Letras da USP, legou-nos as melhores traduções de William Blake, uma coletânea da então desconhecida poesia estadunidense, e a organização das obras de James Joyce, que lhe valeram o Prêmio Jabuti. Capaz de manusear as sutilezas da língua, de adaptar a essência da mensagem dos autores, de estabelecer passarelas entre os idiomas, o excelente tradutor tinha que ser também senhor de uma escrita fluida e, ao mesmo tempo, rigorosa. Visioli, que tinha todas essas qualidades, partiu precocemente durante uma viagem a Florença. O sexto ocupante da cadeira foi Benedito de Lima Toledo, professor de História da Arquitetura da USP e um dos maiores defensores de nossos monumentos históricos e tradições. Benedito foi pioneiro em apontar a destruição da Serra do Mar, acusando o que chamou, muito justamente, de emporcalhamento da flora, fauna e monumentos que ali se encontravam quando da construção da rodovia dos imigrantes. Benedito denunciou o descaso com as queimadas da Baixada e o esgoto em que se transformava a represa Billings, suas intervenções apaixonadas em favor da memória de Pedra e Cal, a começar pelo engenho dos Erasmos, construído em 1533 e marco da indústria que alavancaria São Paulo, até as fazendas de café que sugeria precocemente ver transformadas em pousadas, ecoavam em toda a imprensa. Benedito lutou com unhas e dentes pela revitalização do Engabaú e pela lei sobre o uso do solo, que descobriu a população pobre desmatava para receber estímulos para o reflorestamento. Conselheiro do Condefat, Benedito foi uma das vozes mais penetrantes a clamar pela preservação do patrimônio e das nossas raízes num compromisso infindo com a cidadania e o meio ambiente. Legou um acervo documental gigantesco à FAO e quem o conheceu lembra com saudade do gentleman bem-humorado que gostava de um copo de conhaque. Rui Ataque, que muito conviveu com Benedito, sucedeu. Impossível andar pela cidade sem encontrá-lo, graças aos mais de 300 projetos e obras. Vale sublinhar o Hotel Unico, o Instituto Tomiotaki, o Parque Ecológico do Tietê. Aos 31 anos, ganhador do Prêmio Bienal de São Paulo, dizia querer fazer da casa que o homem habita, palavras suas, um local tão intimista quanto universal. Uma arquitetura anti-ódio, anti-guerra, anti-perseguição e anti-preconceito. Valores, diga-se, muito atuais.
Rui lutou pela preservação de bens culturais em todo o Estado e, como presidente do CONDEFAT, esteve entre os fogos do debate sobre a derrubada de casarões históricos na Avenida Paulista. Foi um arquiteto incessante, inquieto, sempre explorando outras possibilidades para a beleza, e dele diziam não colocar limites na liberdade criativa e tampouco na liberdade dos que o cercavam. Deixei, por fim, de propósito, José Bento Monteiro Lobato, quinto ocupante da cadeira, cuja obra é inestimável e que homenageio especialmente por ter sido o criador de um Brasil de letras e de histórias. Lobato foi uma porta aberta para que crianças nos tornássemos leitores, mas foi também um profeta de questões atuais. As denúncias que fez em Urupês continuam válidas. O país segue pobre, doente, sem saneamento, sem livros e sem esperança. Ele, que foi defensor apaixonado do petróleo brasileiro, veria com horror o preço da gasolina subir todas as semanas. Lembrei-me que Lobato foi também preso 6 meses por atacar a política de petróleo de Vargas. Sua admiração por Luiz Carlos Prestes, que considerava não o cavaleiro, mas o realizador de esperanças, lhe valeu ameaças de morte e a perseguição da Associação dos Professores Católicos contra os seus livros infantis. Tão atual esse nosso Lobato, em tempos em que a censura está de volta, sobretudo a censura de extremistas de direita e de esquerda. Santo, não. Se festejamos o centenário da Semana de Arte 22, vale lembrar que, muito teimoso, Lobato nunca voltou atrás no injusto julgamento que fez sobre o expressionismo de Anita Malfatti. E, quando perguntado, respondia: você gostaria de ver a sua mãe pintada daquele jeito? Mas, mais importante, nesse mesmo ano de 22, Lobato lançou uma campanha em favor da valorização de livros e leitores, denunciando o que consideravam auto de fé contra os livros, a taxação sobre a sua produção. Na época em que o Brasil era uma mera colônia literária de Portugal, Lobato fazia triunfar a bandeira do livro nacional. E, ainda hoje, escritores que somos, lutamos contra modismos importados e best-sellers estrangeiros. O problema dos impostos sobre livros continua, e o secular atraso educacional e de acesso à leitura de tantos compatriotas só alimenta o deserto de homens e ideias, frase de Oswaldo Aranha, para definir o que se tornou esse país. Complexo, o homem era mirradinho, pequeno, e se escondia por trás de enormes estaturanas que lhe cobriam os olhos, e ele foi um gigante, segundo Donato, que o conheceu pessoalmente, por muito que o seu pai trabalhou com Lobato. De trato fácil, curioso, presidia em sua sala a reunião com os sapos, nome que dava aos intelectuais da época que batalhavam contra o integralismo, cuja sombra, na forma de neofascismos, vemos, infelizmente, voltar. Atualidade, Lobato, pois ele é vítima de cancelamento, e nada mais atual e antidemocrático do que o politicamente correto. A livraria da editora que distribui sua obra foi recentemente invadida e teve funcionários ameaçados por colocar na vitrine uma exposição de seus livros. Lima Barreto, que o louvava por ter denunciado os problemas sociais do país e consagrava o seu Urupês como livro maravilha, eu acho, aliás, que os fanáticos desconhecem o apreço de Lima por Lobato, né? Fascinado por Lobato, o que diria hoje frente à violência dos que o consideram um racista delirante, uma aberração ou um idiota? Ambos, insisto, ambos, Lima e Lobato, foram parte, sim, de uma geração complexa, ao mesmo tempo racista e liberal. Eram tempos da República Velha, que tinha como política a modernidade, o cosmopolitismo, mas ambos conjugados com o eugenismo e as teorias fascistas vindas da Europa. Uma república que não queremos nunca mais. Depois de uma temporada como adido nos Estados Unidos, Lobato abandonou as especulações racialistas e presenteou literatura infantil com 3 personagens negros e um quarto que representava a África: Tia Anastácia, Tio Barnabé, Saci Pererê e Quindim. Os 2 primeiros representantes do que chamamos de patrimônio imaterial da cultura brasileira, os saberes, a língua, Tio Barnabé, um difusor do folclore e da música africana, e um rinoceronte que falava ugandês. O eugenista que Lobato foi já não estava mais ali. Penso que, em seus livros, os personagens não só ajudam a conhecer o mundo infantil, a construir nele as diferenças, mas, mais importante, a considerar a consciência da liberdade. Logo, a definir o que a criança quer ser como adulto.
nem negro, nem pardo, nem branco, mas homens e mulheres livres, plenos para se pensar e se realizar. Ou, como definiu Martin Luther King sobre seus próprios filhos, que sejam julgados por seu caráter, não por sua cor. Infelizmente, a orgulhosa estreiteza de espírito de alguns, a ignorância da continuidade histórica e a crença de que o presente se basta e que textos do passado não têm o que nos ensinar, são formas de adormecer consciências e não de despertá-las. Nós sabemos, amigos, não se reescreve a totalidade do passado baseada em ideologias coevas. E não será com cancelamento anacrônico e autoridade de antigos autores que construiremos novos leitores. Ora, todos sabemos, trajetórias intelectuais são dinâmicas e a defesa apaixonada de Lobato por um Brasil mais justo e mais igualitário, nas décadas maduras de sua vida, não podem ser identificadas as teses de juventude. Crianças ou adultos, Lobato nos ensinou o prazer de ler, de esquecer o que nos cerca, de encontrar sentimentos em palavras, de ressuscitar memórias, de viver outras vidas como se nossas fossem. E por trás do escritor havia o homem. Nos 25 anos de publicação de Urupês, Oswald de Andrade louvava seu riso cheio de amanhãs, onde havia, sobretudo, uma honestidade integral, honestidade que, segundo Oswald, não era deste mundo. O que pode fazer uma historiadora que adentra a Academia Paulista de Letras? Ela pode lhe oferecer sua liberdade de ação e pensamento, mas também sua responsabilidade. Sim, pois responsabilidade é uma resposta. Sponsio, spondere, afiançar, garantir, prometer, engajar-se. É responder presente, mas responder de uma presença viva, logo mortal, imperfeita, repleta de asperidades. O historiador não pode se eximir dessa experiência que condensa e articula seu trabalho. Se ele busca no diálogo com o passado dar um sentido audível à questão da responsabilidade, ele descobre um laço, ligando-o aos que não estão mais. Ele olha para esse lugar de onde vem o apelo. Ele se volta para trás. Ser responsável é, portanto, fazer do outro, do diferente, dos que foram, não o mesmo, mas um seu irmão. Tal como em todas as viagens que desde a infância conduziram minha paixão por história, o paradoxo da responsabilidade começa por uma partida, que é o prelúdio da descoberta de valores e princípios que nos ajudam a encontrar a estrada, a retomar a caminhada. E esse percurso de combate em favor da história, da liberdade de opinião e de ideias, melhor trilhá-lo entre irmãs e irmãos, os que tenho certeza me esperam nesta casa. Como tantos colegas, faço história como quem exuma um cemitério, só que nem sempre achamos os mortos. Ao aprofundar as escavadeiras que arranham o solo duro, procuramos o passado inacessível. Sabemos que ele está lá, sob a forma de uma substância observável, tangível, cercada de precauções de uso, suscetível de ser trazida à vida. Tal quantidade de passado não é só terra, poeira e ossos, pois para dar vida aos mortos é preciso mais do que identificá-los. É preciso um caminho para encontrar o tom justo, o bom ritmo, a imagem, a cor, a música, a emoção, tanto para trazê-los à superfície quanto para descrever o seu tempo. É necessário buscar as palavras, achar a visibilidade na invisibilidade, captar o som de passos perdidos, o balanço de uma flor, uma sombra na calçada, uma sombra que poderia passar desapercebida, continuar não nomeada, ninguém a alcançaria se o historiador não estivesse lá. Nessa ilustre casa de letras, darei voz aos mortos, dar-lhes-ei a palavra. Afinal, o jogo da língua e da expressão poética contam história. Tanto as palavras do escritor quanto a do historiador estão aptas para dizer o passado na sua inteireza e complexidade. Eles têm os meios para convidar os mortos a participar do banquete dos vivos. Primo Levi exprimiu melhor do que qualquer historiador os horrores da guerra, ou Flaubert, a Batalha de Waterloo, ou Machado, o nosso Brasil, do fim do Império. História e literatura não competem entre si, são dois gêneros narrativos que não se confundem, não se anulam, mas que se necessitam um do outro. A escrita deve saber designar diferenças, dar lugar aos restos encontrados nos fundos dos arquivos, fazer de maneira que as zonas silenciosas se iluminem e tragam o passado de volta. Porque o historiador é o poeta do detalhe, como dizia Michel de Certeau. Sua escrita deve religar as palavras e as pessoas. Pessoas que não são apenas seres feitos de sofrimento, mas também seres feitos de inteligência, alegrias e realizações.
O saber, o conhecimento e o amor dos livros e os livros, eles mesmos, estão aqui para testemunhar o percurso de uma instituição, a Academia Paulista de Letras, que faz da literatura um espaço de encontro, que tem na poesia, nos ensaios, na crítica, no teatro, na história e na novela, não meras iniciais, nem valores menores da conduta de nossa existência, mas um ingrediente essencial da felicidade e da liberdade intelectual, que tem na pena e na palavra a arma contra a opressão, a desigualdade social, o racismo, a homofobia, o sexismo e a incompreensão das ideias. Mas tem também o condão do diálogo, da troca, da delicadeza, a mesma delicadeza com que fui acolhida, e a todos e por tudo. Sou muito grata. Tivemos duas orações magníficas, a de recepção, da Maria Adelaide Amaral, e esse hino à liberdade, à história, com tanta poesia. Mary é uma historiadora poética, né? Então, a Academia Paulista de Letras fica hoje mais do que rica, fica milionária com o seu ingresso. E nós temos mais duas posses. Por causa da pandemia, nós tivemos que interromper as posses. Semana passada tivemos a posse do presidente Michel Temer, hoje da Mary Del Priore. Na próxima quinta, dia de Anchieta, a posse de Leandro Carnal. E no dia 30 de junho, a posse de João Lara Mesquita, que será saudado por Antônio Penteado Mendonça. Na semana que vem, esperamos que a Maria Adelaide também já tenha sido liberada, então ela vai fazer o discurso. Senão, nós fazemos questão, ela teria feito um discurso muito mais eloquente, né? Então, mas, diante da Covid, o que é que nós podemos fazer, né? Então, a sessão está encerrada, agradeço a presença de todos. A Mary recebe os cumprimentos ali na nossa sala íntima, na nossa sala coloquial.